Olá! É uma alegria estar de volta, chegar ao seu coração e trazer algo, partilhar algo com você que muito me ajuda. Acredito que vai ajudá-los também. Santa Teresa d'Ávila, uma carmelita que viveu nos anos de 1500 e fundadora, reformou o Carmelo, e ela fez uma analogia sobre a, a alma, sobre a nossa interioridade. O diretor espiritual dela pediu que ela escrevesse algo para as irmãs, para as noviças, mas na verdade ela escreveu, né? Tudo que ela escreveu serve para todos nós, serve para a humanidade. É um caminho para chegarmos a Deus. E ela fez essa analogia como nossa interioridade, a nossa alma, o que nós somos aqui dentro como um castelo interior. E que neste castelo, no centro deste castelo está Deus. Deus está dentro de nós. Tanto que Santo Agostinho o encontra aqui dentro. Santa Teresa d'Ávila, depois de muitos anos no Carmelo, o encontra aqui dentro. E é aqui que ele está. Então, o castelo interior, precisamos entrar dentro de nós para depois entrarmos em Deus. E esse é um itinerário para chegarmos a Deus. É uma analogia para que a gente possa se aproximar de Deus e não se aproximar a sermos um com Ele. Nossa vocação primeira é amar a Deus, é estar com Deus, é ser um com Ele. Aí cada um, para poder amar a Deus, depois vai buscando a sua vocação, como casados, como religiosos, como consagrados, sacerdotes, enfim, outras vocações, não é? Então, eu vou fazer um esquema aqui para poder ajudar como que a gente pode chegar e caminhar neste castelo interior. É só um esquema, com uma chave de leitura, depois vocês busquem, né, na literatura, nos livros, tem explicações muito mais profundas, né? É uma luz apenas que eu quero trazer. Então, Santa Teresa, vamos imaginar que aqui fosse um castelo. E em cada castelo, ela chama de moradas. Moradas porque em cada morada podem ter muitos aposentos, muitos quartos, muitos cômodos. E às vezes nós podemos estar na mesma morada, mas em cômodos diferentes. Então ela chama de moradas. A primeira morada, aí a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta e sétima. Aqui na sétima morada está Deus. E que nós precisamos caminhar até chegar nele. Você pode imaginar, acredito que a melhor forma do desenho seria algo assim em círculos, né? Então você imagina Deus no centro e os vários outros círculos em volta, como as outras moradas, em volta deste círculo. Mas eu vou fazer assim para que eu consiga escrever algumas coisas aqui. Então, é apenas didaticamente assim, né? Nós precisamos caminhar para chegar aqui. Porém, tem tantas coisas que nos seguram e nos impedem de chegar aqui. A primeira coisa para nós entrarmos, podermos, vamos dizer que nós estamos no mundo, pensamos com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, nos perdemos nos sentimentos, nas emoções, nas paixões, nos prazeres, não é? Nos perdemos. Mas chega um momento que começa um desejo de querermos estar mais próximos de Deus, porque Ele nos chama, Ele está aqui dentro, Ele chama a gente para dentro. E Ele fala muitas vezes conosco, através de livros, de meditações, de leituras, de pessoas, de homilias.
Enfim, ele fala conosco de muitas formas e a gente vai se sentindo atraído. Parece que tem algo, às vezes a gente não consegue dar um passo. Então a primeira coisa, para que a gente entre dentro deste castelo, entre dentro desta dimensão onde Deus está, a gente precisa ter desperta esse desejo e um desejo de estar mais próximo de Deus. Para eu estar mais próximo de Deus, eu tenho que abrir mão de algumas falhas, de alguns pecados, de alguns erros, assim, que se chamam pecados mortais. Por que pecados mortais? É porque eles matam, é como se eles criam uma crosta entre o lugar que Deus está e eu. Então, nós precisamos quebrar esta... Santa Teresa chama de um piche. É como se fôssemos um cristal e em volta desse cristal está um piche que impede que a luz passe e que eu também entre nesta presença divina. Num outro vídeo eu prometo que eu vou trazer uma ilustração sobre isto. Então, mas você imagina como se fosse um vaso, não é? E esse vaso, dentro, no centro, como se tivesse uma luz, em volta dessa luz tem um piche. Esse piche são as nossas falhas, então os nossos pecados, esses pecados que impedem, que criam uma parede, que criam algo que me afasta da presença divina. Então eu vou quebrar isso, eu vou tomar uma decisão de que eu não quero mais certos erros, certas falhas, certos pecados que quebram a minha amizade com Deus, que quebram a minha intimidade com Ele, que colocam essa parede. E claro que é importante aí pesquisar, entender, estudar quais são essas falhas chamadas de pecados mortais que criam essa barreira muito grande, muito espessa entre eu e Deus. Me tiram da graça, como se a graça não chega até mim. Cria esse piche em volta. Então nós vamos tirar esse piche. Primeira coisa para tirar esse piche é buscar o sacramento da confissão. O sacramento onde eu quero dizer para Jesus que eu não quero mais essas falhas. Eu não quero mais viver nesta escuridão. Então, eu vou a um arrependimento profundo, porque eu quero chegar aqui. Tem algo que me chama e que me incomodam. As coisas erradas que eu faço aqui me incomodam, me tiram a paz. E algo diz dentro de mim, nós sabemos que não está certo. E é aí que o pecado fica pior ainda. Aí que o piche fica maior ainda. Porque eu sei que é errado, eu sei e faço. Então, a hora que entra uma luz divina e eu quero mesmo, Ele está falando comigo e eu quero, então eu busco o sacramento da confissão. Claro que eu já preciso ter uma vida de oração. A vida de oração me ajuda a ter esse arrependimento e eu vou buscar a confissão. Confissão e oração. O que me faz entrar aqui dentro é a oração. E quando eu começo a buscar Deus através a esse encontro, começo a ficar mais próxima dele, a luz começa a entrar e iluminar essas minhas falhas. E aí eu quero dar um passo maior e entro para dentro. A confissão me coloca aqui dentro. Eu entro para a primeira morada. A primeira morada dá para dizer que é um estado de graça. Eu larguei o pecado mortal e não quero mais errar daquela forma como eu errava, com aqueles pecados, com aquelas fraquezas que me deixavam muito longe de Deus. Então, a gente entra na primeira morada. E aqui há um desejo profundo de subir, de crescer, de se aproximar. Para que a gente consiga, né, estamos em estado de graça,
A gente precisa de oração. Aqui tem vários níveis de oração. Oração vocal, oração mental, oração afetiva. E depois nós vamos crescendo nesta oração. Também no caminho de perfeição de Santa Teresa, até no Castelo Interior, ela faz uma explicação, ela traz para nós esta explicação, e tem tantos outros livros que podem estar te ajudando a entender esses níveis de oração. Então, só que nós queremos mais. Às vezes, Deus nos manda uma luz aqui, ele é como se ele dá um gosto e some e volta. Então a gente começa a ter desejo de crescer, de crescer. E aqui há um esforço, nós começamos a nos esforçar a deixarmos certas ocasiões, certos lugares, certas conversas. A gente começa, essa oração vai nos colocando numa proximidade maior. Eu quero. Aí é uma luta, é um esforço, e nós vamos para a segunda morada com oração. Oração, a gente não sobe se não for com a oração. A oração, ela começa a iluminar, ela começa a nos dar aqui na segunda morada. A gente começa a olhar para as nossas falhas passadas, começamos a sentir um pesar por ter ofendido a Deus. E começamos a querer ser diferentes. Aqui começa um caminho de humildade e de autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecer o quê? Conhecer as nossas misérias, as nossas fraquezas, conhecer os nossos pecados capitais, reconhecer que somos orgulhosos, vaidosos, soberbos, que temos vanglória, que queremos as honras do mundo, que queremos ser reconhecidos. Então, o amor próprio, nós vamos reconhecendo esse amor próprio, que quer tudo como do nosso jeito, da nossa forma. E aqui é o autoconhecimento, e a gente começa a purificar, começa a desejar abrir mão, a não ter orgulho, a não ser egoístas. A gente começa a querer fazer a vontade de Deus, mas isso é um esforço, porque a gente cada vez mais, nesta vida de oração, nessa busca de Deus, a gente vai se deparando com as nossas misérias mesmo. É como se ele vai colocando luz sobre o nosso egoísmo, sobre as vaidades, sobre a gula, sobre a maledicência, sobre o egoísmo, sobre o amor próprio, eu querer que tudo seja do meu jeito, da minha forma. Então, é isso que é o autoconhecimento, eu vou me dando conta. Com a oração, nós vamos entrando numa oração de meditação. Além da oração devocional, além das orações do Santo Terço, das novenas, da missa, da Eucaristia, nós precisamos começar a meditar. Então aqui entra também a meditação. A meditação onde eu, através de uma leitura, pode ser uma leitura da palavra, uma leitura de meditação, aqui é muito importante as meditações sobre a paixão de Jesus. Porque a gente vai entendendo o sofrimento dele, e esse sofrimento dele vai tocando o nosso coração, a gente vai se sentindo amado por ele, e a gente vai tendo um desejo de amá-lo de volta. De amá-lo de volta, como que eu amo ele de volta? Eu amo acolhendo as contrariedades, aceitando as contrariedades, aceitando o sofrimento. E aí nós começamos a fazer penitências e mortificações.
que é uma penitência? É um sacrifício, pode ser um jejum, pode ser abrir mão de alguma coisa, pode ser, enfim, eu vou contrariar a minha vontade. Está muito calor, eu vou aceitar, não vou ligar o ar-condicionado, por exemplo, cada um faz uma escolha. Se for mortificação ou penitência, a diferença está na intenção. A penitência é quando, por exemplo, eu vou abrir mão, fazer um jejum e não vou comer chocolate, por exemplo. Então, eu vou deixar de comer o chocolate como reparação dos meus pecados passados. A gente começa a ter um pesar por ter ofendido a Deus, por ter feito, por tê-lo feito sofrer, mais ainda do que aquilo que ele já sofreu. Então a penitência é para reparar o nosso pecado passado. Mesmo que a gente já esteja perdoado, é natural, nasce dentro de nós esse pesar. Aí eu vou fazer um sacrifício para reparar. Ou a intenção vai ser uma mortificação para me ajudar a não cair em tentação, para não cair num pecado, para não cair na maledicência, para não cair no orgulho, para não cair na vaidade, para não cair na vanglória, não cair na gula. Então nós vamos fazendo mortificações para isto. Veja, cada pessoa aqui podem ter várias moradas, ela mesma diz, tem moradas, imagina um círculo, né? Como se isso aqui fossem círculos assim, né? Então imagina quantos lugares tem em volta de um círculo. Cada um às vezes está numa fase. Um está se dando conta de algo, o outro de outra, o outro está fazendo penitência, o outro está fazendo mortificação, o outro está fazendo meditação, o outro está lutando. É uma via ascética. O que é ascese? É purificação, é a via purgativa. A gente está nos contrariando a nossa natureza decaída. A nossa natureza, todos nós somos assim, todos nós. Então, para que a gente chegue nele, nós precisamos ir superando essas dificuldades. Autoconhecimento, claro, que aqui tem muitos defeitos, tem muitas fraquezas que nós criamos como estratégia de sobrevivência. Às vezes tem algum trauma na nossa infância que faz com que, por causa daquele trauma, por exemplo, por causa de um bullying, a pessoa acaba tendo que desenvolver uma vaidade, ela quer ser vista, porque lá na infância ela carrega um sentimento de inferioridade. Então nós temos que ir nos dando conta disso. Por que eu sou assim? Por que eu sinto isso? Por que eu tenho esse desejo? Por que eu tenho que falar mal do outro? Por que eu tenho que denegrir o outro? Por que eu tenho que colocar um defeito no outro? Entendem? Então isso aqui é a nossa purificação. E Deus, como eu disse, ele aparece e dá uns sentimentos, ele dá uns consolos para nós. A gente sente, para que eu queira crescer mais, então ele vai. Claro, Deus ele pode nos ajudar a subir mais rápido, a graça dele. A graça é a participação da natureza divina. Pode que ele venha e nos leve. Mas também depende do nosso esforço. Aí chegamos na terceira morada. O grande problema é chegarmos aqui. A terceira morada, nós já temos vida de oração, já sabemos meditar, já fazemos a oração afetiva, que é uma intimidade, que é uma amizade com ele, que é diferente da oração vocal, da oração devocional. Aqui é algo que eu vou conversar com Jesus, a oração afetiva. É eu e ele, eu que vou dizer para ele, eu vou conversar, porque eu vou me encontrando com ele aqui dentro. Eu vou me aproximando dele. O grande problema é que aqui, nas terceiras moradas, nós já evoluímos, a gente não peca mais, o pecado mortal. Os pecados veniais, eles vão ficando cada vez menos, mas vai crescendo um orgulho. Nós vamos ficando orgulhosos. E aí é uma outra batalha dentro de nós. Este orgulho
faz com que a gente comece a cuidar da vida dos outros. Comece a avaliar o pecado do outro, a fraqueza do outro, a nominar os outros, a classificar as outras pessoas. E aí a gente começa a cuidar da vida dos outros. Então, aqui é algo difícil da gente superar. E claro que nós temos que passar, então aqui cria-se uma barreira, é difícil ultrapassarmos, é difícil por causa disso, porque a gente se pega de volta na nossa humanidade, né? O nosso orgulho. Então aqui nós temos que nos desapegar. Aqui eu diria que o grande, para resumirmos esta morada, é um desapego. Desapego total de tudo aquilo onde eu tô agarrada. Eu tô apegada, e principalmente, olha, o apego mais forte que nós temos são os apegos nas nossas ideias, nas nossas vontades, no nosso raciocínio, na nossa soberba. A gente quer que o outro pense como nós, haja como nós. Então, nós precisamos nos desapegar. Fazer este desapego. É como se aqui tem uma porta estreita, como diz no Evangelho. Uma porta estreita, tem um gargalo. O que é um gargalo, né? Imagina uma garrafa que ela chega aqui em cima e ela afunila. É a porta estreita. Aquilo que Jesus disse para o jovem rico. Ele disse, Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Daí Jesus disse, viva os 10 mandamentos. E ele diz, mas eu já vivo. Então, vende tudo e me siga. O que é vender tudo? Muitas vezes as pessoas acham que é vender coisas materiais. Pode que algumas pessoas até precisem, né, se desapegar nesta área, mas o maior desapego está em nós, nas nossas ideias, nas nossas razões, no nosso script, onde nós alicerçamos nossas verdades. Então nós temos que nos desapegar, vivermos uma profunda docilidade, acolher Deus, sermos dóceis à vontade dEle. Então, como ele disse, não é que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? O que é esse buraco dessa agulha? É uma portinha muito pequenininha, pequena assim, e ali, imagina passar mais fácil, né? Imagina passar um camelo ali embaixo. Então, nós temos que diminuir de tamanho, exatamente isso. Desapegar é diminuir de tamanho. Diminuir o quê? Diminuir o amor próprio, diminuir a vaidade, diminuir o orgulho, aceitar o outro do jeito que ele é. Amar o outro. Aí que o meu amor pelo outro começa a irradiar e eu começo a atrair o outro para Deus, atrair o outro, a querer também fazer esse caminho dentro, entrar no castelo interior. Aqui é onde entra a pequena via de Santa Teresinha. O que é a pequena via? É tudo aquilo que me contraria no momento presente e que o momento presente me pede amor. Amor, acolher, fazer a vontade de Deus, ser pobre, não ter nada, não ter raciocínio, não ter lógicas, mas acolher. Ser pequeno como uma criança, não tenho nada para dizer, não vou revidar, não vou responder, eu vou acolher. Isto é a pequena via de Santa Teresinha. Naquele momento onde a pessoa está me provocando, por exemplo, onde eu tenho uma resposta para dar, eu não dou. Eu não me deixo afetar por aquilo assim. Eu não vou responder, eu não vou revidar. Eu vou ser pequeno e vou ser pobre. Para quê? Para que Deus faça, para que Deus entre.
A maior alegria de Deus é que eu diminua de tamanho e ele entre. Isto é a pequena via de Santa Teresinha, aquela canção, não é, que diz: o que mais agrada a Deus é que eu ame a minha pobreza e a minha pequenez e a minha confiança na sua infinita misericórdia. Então, confiança, eu confio, é ele que vai fazer. E às vezes, quando a gente chega aqui, parece que cheios de si, conseguimos, agora eu consigo, eu rezo, eu não peco mais, eu já evito o pecado venial, nem se fala o pecado mortal, e eu já entendo, eu já tenho intimidade, a gente vai se achando melhor que os outros. Só que para nós subirmos, nós temos que diminuir de tamanho, e aqui vem toda a espiritualidade de Santa Teresinha, que é a pequena via. Eu tenho que diminuir de tamanho, eu tenho que diminuir o meu orgulho, mas aqui vai ficando um outro tipo de orgulho, de soberba. Então, é como, aí vem Santa Teresinha e pede para Jesus, não é: Senhor, para eu ser santa, para eu viver na perfeição. O que é perfeição? A perfeição é essa capacidade de irmos abrindo mão dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então, ela diz: Senhor, subir uma escada é muito difícil, eu quero ser santa logo, eu vou morrer logo, me ajude. Me dê um elevador, me leve de elevador, como na casa dos ricos. Então é como se aqui vem o elevador. E Jesus vem nos levar com este elevador. Mas para que eu entre no elevador, eu preciso diminuir de tamanho para que ele entre em mim e me leve. Me leve para as moradas mais próximas dele. Mais próximas dele. Aqui vem Nossa Senhora e leva e carrega. Então, se deixe carregar. Se deixe levar. Mas só que para eu me deixar levar, eu tenho que abrir mão dos meus apegos, dos meus raciocínios, de não aceitar o outro do jeito que ele é. Para que eu chegue em Deus, eu tenho que aceitar. Eu tenho que amar com o coração de Deus. Deus não está aqui para julgar, Deus está aqui para amar, para acolher, para sermos dóceis a Ele. E aí nós começamos a nos identificar com Ele e assim entramos na quarta morada. Então, se nós formos olhar também pela 3 vias da idade interior, que a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, daria para dizer que aqui é a via purgativa, aqui é a via iluminativa e aqui a via unitiva. Aqui nós somos um com Deus, aqui. Pelo menos nós, com o nosso esforço e o de Deus, nós vamos chegar até a quinta morada. Até a quinta. Aqui é muito esforço nosso. Claro que tem a graça, ele vem, ele nos dá, é como se ele se mostra para nós, mas depois ele some. Então aqui já começa a ficar assim, ó. Aqui nem se fala, e aqui nós somos... É como se aqui nós somos um com ele. Nós somos um, eu e ele. É como São Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E tantas outras passagens que nos colocam esta unidade, esta via unitiva. Nós precisamos desejar chegar aqui na quinta morada, estarmos aqui. Claro, aqui a nossa união é muito... Ele ilumina, ele leva com mais facilidade. Aqui vai ficando mais fácil, porque a gente já não atrapalha. Aqui, esse caminho até aqui, nós atrapalhamos Deus. A gente atrapalha demais ele. E aqui ele vem, ilumina, a luz dele. Poucas provocações ou poucas tentações tem aqui. Nós estamos fortes.
aqui, muitas vezes, nós somos tentados. Às vezes a gente pode cair, sair fora do castelo, voltar para a primeira morada, para fora do castelo, daí se a gente volta, levanta, cai, levanta, busca confissão, volta de novo. Pode ser que a gente já volte para cá ou já volte para cá. A graça de Deus, Deus dá o que Ele quer, para quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. O que importa é o nosso coração, é a abertura do nosso coração. Quando nós chegamos aqui, que nós já purificamos muito aqui, quando a gente chega aqui, nós começamos a ter a pessoa, né? A pessoa começa a ter visões místicas ou experiências místicas com Ele. Quanto mais nós vamos subindo, mais nós vamos nos aproximando dos mistérios divinos e entrando nesta dimensão. E tudo isso está dentro de nós, mas Ele está lá, guardado. E Ele nos chama, e a gente sente um gosto. A gente começa a olhar com os olhos da alma, com os ouvidos da alma. Começamos a tocar nele com o toque da alma. Saborear Deus, e a gente vai cada vez mais querendo ficar aqui. Mas tem pessoas que já estiveram aqui e caíram. Santos de altas moradas que saem. Tem um livro chamado o Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, uma beata Conchita mexicana, que Jesus falou para ela, e ela escreveu esse livro como locução. E lá ele fala justamente no amor próprio, um dos vícios que é o amor próprio, que isso faz com que derruba grandes castelos de santidade, de perfeição. O amor próprio, essa tendência a nós de querermos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, querermos honra, queremos reconhecimento, querermos que o outro nos trate com importância, com isso, com aquilo, enfim, né? Então, aqui também, como eu disse, né? Aqui nós vamos lapidando e purificando os pecados capitais. Nós vamos, é o autoconhecimento necessário, precisamos nos conhecer. Existe, acho que uma grande confusão. Os coach falam muito de um autoconhecimento no sentido de que eu sou capaz, que você consegue, de que você é brilhante, de que você é inteligente. Isso só cresce o ego, só cresce uma autossuficiência e nos afasta de Deus. Autoconhecimento verdadeiro é conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas misérias, a inveja, conhecer que somos orgulhosos, egoístas, que temos um amor próprio grande, que somos autossuficientes, porque a hora que você vai lapidando tudo isto, quem vai entrando? Deus vai entrando e Ele que vai te potencializando. A virtude, você vai desenvolvendo uma virtude com a luz divina, você vai se tornando semelhante a Deus. Aí o que você fala, o teu sorriso, a tua fala, a tua presença exala Deus. Aí a pessoa começa a perguntar, mas o que essa pessoa tem de diferente? Ela é diferente, essa pessoa é diferente. Eu sinto algo dentro dela. Claro, sabe o que você sente? Você sente tudo aquilo que vem de Deus, não o que vem dela. Porque o que vem dela é orgulho, é soberba, é vaidade, é maledicência, é amor próprio, é egoísmo, é impaciência, é raiva, é ira. Então, veja como vale a pena este autoconhecimento, porque eu vou diminuindo de tamanho, os defeitos vão diminuindo e Deus vai aparecendo. O que Deus é? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é docilidade, Deus é acolhimento, Deus é perdão, Deus é compreensão, Deus é acolhimento,
Deus é puro amor. Deus é puro amor. Então, o meu objetivo aqui neste vídeo é te ajudar a ultrapassar isto aqui. Pelo menos nós temos que fazer um grande esforço para chegarmos aqui, ultrapassarmos, diminuirmos de tamanho, vivermos a pequena via de Santa Teresinha. Imaginem, a Santa Teresinha, ela é doutora do amor, uma menina de 24 anos, maior que tanta gente, tantas pessoas que também se esforçaram. Mas o que ela fez? Ela diminuiu de tamanho. E aqui vem um elevador e leva. A gente entra no elevador, claro, mas para eu entrar no elevador eu tenho que ter me esvaziado de mim, dos meus defeitos. Então é isso que eu quero te ajudar. Vale a pena. Não adianta, às vezes a gente, veja, reza, a pessoa tem vida de oração, tem tudo, mas tem tudo isso aqui dentro dela que ela não consegue chegar lá. Então vamos fazer com que o nosso esforço realmente valha a pena, seja eficaz, seja rápido, curto. O que é a pequena via? É uma via para eu chegar a Deus. Isso aqui é uma via, o castelo interior é a via para chegar a Deus de Santa Teresa d'Ávila. A via de Santa Teresinha é a pequena via, que faz com que aqui a gente já diminua de tamanho, que acolha, que aceite. Eu sou pequena, eu sou pobre, eu não tenho nada. E aquele momento, às vezes, de uma humilhação, aquele momento de uma crítica, aquele momento de uma perda, de uma frustração, é ali que eu me coloco em Deus, é a oportunidade para eu mergulhar em Deus. Muito bem, vocês percebem, né? Quanta coisa, vale a pena conhecer o que tem na quarta, na quinta, na sexta morada, né? Na sétima, então nem se fala. Mas aqui é algo bem desses primeiros passos aqui que nós precisamos dar, e o meu objetivo é te ajudar. É te ajudar, despertar em você essa vontade, porque todos nós precisamos abrir mão desses nossos defeitos para a gente poder entrar em Deus. Então existe uma lógica. A hora que você tiver que aguentar, que suportar, que calar, não é em vão. Existe um objetivo. Existe um objetivo. Não fique pensando que você é idiota, que você é inferior, que você é desprezado. Não, faça uma escolha. Esteja determinado. É verdade, agora eu lembrei dessa palavra aqui. Aqui a segunda morada exige determinação. Aliás, em tudo nós precisamos ser determinados. E olha, Santa Teresa d'Ávila fala que tem muitos bichinhos, ela chama de sanderrivas, né? Que vêm provocar, que são por onde o demônio entra e começa a nos tirar a paz, a nos provocar, a nos enfraquecer. Aqui nós estamos muito fracos, aqui nós estamos fortes. Até tem, mas nos atinge muito pouco, que a gente já consegue ficar mais em estado de graça. Mas aqui é esforço. Muito bem, como eu disse, o meu objetivo é te ajudar a entender que tem um sentido, que tem um objetivo, e que no dia a dia, quando você se vê diante destas situações, desses impasses, lembre sempre que você quer entrar no elevador, e para entrar no elevador é preciso diminuir de tamanho. Muito bem, espero que eu tenha trazido uma luz, acendido uma luzinha no seu coração e um desejo de estar com Deus. Um grande abraço e até um outro momento.